quem será que eu estou falando? Estou falando da psicóloga Gisenlan Struziato Rojas Sanches, que por sinal é minha sobrinha. Estou muito honrada com a presença dela. E eu cresci com aquela paixão. E quando que a gente se vê assim por gente de começar a entender, né, as coisas, aquilo foi crescendo ainda mais. Que eu brinco, né, com as pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo assim, acho que todo mundo deveria fazer psicologia para trazer aquela criança ela também tem a sua inteligência, ela tem o seu desenvolvimento. Mas será que ela vai desenvolver? Sim, porque assim, ali a gente trabalha, né? Nós temos a equipe médica que trabalha com as medicações, mas a gente sempre costuma dizer, o remédio não é o que vai salvar aquela pessoa, porque tem muitas coisas que estão aqui. E não é uma internação, é o tratamento, né? A pessoa vai ali contar com uma equipe multiprofissional. Tentar sair daquele sofrimento que eles se encontram, porque a sua mente já não é mais a mesma, os seus pensamentos já não são mais o mesmo. Tanto é, né, que a gente está falando de algo que não tem assim dizer. Então, assim, o que predispõe dessa pessoa poder levar ela também, ou seja, por curiosidade. A senhora perguntou também se tem como a gente olhar para aquela pessoa, se ela vai. Não tem. Não tem como a gente falar assim que, fulano ali, eu acredito que ele vai ser usuário, que ele vai ser um dependente químico. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Struziati. Se eu estou chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza. Tudo em eletrodoméstico, móveis, para deixar a sua casa bem bonita e aconchegante. Móveis Plaza, é só você chegar lá, você vai ser bem atendido. E todas as quartas-feiras nós trazemos um convidado ou uma convidada muito especial para falar com você, falar sua trajetória de vida, sua profissão. E sempre nós sabemos que quando isso acontece, tem um impacto na sua vida. Neste momento, nós estamos iniciando o quadro Vozes de Sabedoria. E a convidada de hoje, olha aí, é uma convidada. Vou começar a falar quem é ela para você. A nossa convidada de hoje, ela é psicóloga. É formada em psicologia pela Universidade da Grande Dourados, Unigran, mas é pós-graduada também em educação especial e inclusiva e também em algo a mais. Vou falar bem devagar para você, que é um homem assim bem grande. Neuropsicopedagogia, olha aí, pela faculdade da FAVEN. E aperfeiçoamento de gestão do trabalho e educação na saúde pela Escola Pública Dr. Jorge Nasser. De quem será que eu estou falando? Estou falando da psicóloga Gisenlan Struziato Rojas Sanches, que por sinal é minha sobrinha. Estou muito honrada com a presença dela. Gisenlan, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com o seu sim. Estou bastante emocionada também com a sua presença. Seja bem-vinda. Primeiramente, bom dia. Quero dizer assim que é uma honra estar participando de um projeto tão bacana, né? E ser convidada assim pela minha tia é uma honra muito grande, é uma alegria. Então, assim, dizer que eu me senti muito lisonjeada. Então, a felicidade ela é toda minha e a gratidão. Gratidão para falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da psicologia, que é assim, hoje no mundo que a gente vive, é tão importante, né? Você ter alguém para ouvir, ter alguém que estende a sua mão no momento de dificuldade,
em tantas coisas que a gente passa hoje no nosso dia a dia. Então, eu me sinto honrada. Nossa, que lindo. E é verdade, hoje, às vezes, diante da nossa correria, às vezes não paramos para ouvir o outro. É. Mas, Giselã, todas as pessoas que nós trazemos aqui, a gente sempre gosta de dar um mimo, Ai, é? que E bacana. o mimo está na sua frente. É essa caneca aí, Muito que obrigada. que traz, né, Que o linda. logo do nosso podcast e também esse quadro que é Vozes Que de lindo. Sabedoria. Mas Muito obrigada. essa caneca, ela também é do nosso patrocinador, a Capricho Personalizado. A Capricho, ela trabalha com peças em acrílico, faz personalizações em diversos materiais e impressões a laser. Olha, a laser, que coisa maravilhosa. Capricho personalizado. Criatividade, qualidade e inovação. Giselã, nós vamos começar o nosso bate-papo, né? Sabemos que após a leitura que eu falei aqui do seu pequeno, bem resumido, o Uhum. seu currículo, que a gente sabe que é bastante extenso, Sim. mas para a gente entender um pouquinho mais da sua formação, de você, eu te pergunto, como surgiu esse desejo de fazer psicologia? Era isso mesmo que você queria fazer desde criança? Sim, a psicologia, ela surgiu na minha vida desde criança. Olha, Eu sempre gostei de ouvir, né, eu sempre fui mais de ouvir do que de falar. E quando eu ouvi na televisão, que na olha, época eu acho que eu tinha 7 anos, 8 anos, eu ouvi uma entrevista de uma psicóloga. E ali eu me encantei. Hoje, assim, eu não lembro o nome da psicóloga, mas eu lembro que aquilo me impactou. E eu me perguntava, né, o que será que é a psicologia? Será que é só o ouvir? Será que é só o escutar? E eu fui crescendo e eu nunca pensei em outra faculdade. Eu nunca pensei em fazer um outro curso, porque a psicologia parece que ela estava dentro de mim. E quando nas minhas rodas de amizade, né, as meninas sempre falavam: "A Gia é a que mais ouve, é a que mais eu olha, gosto de contar meus segredos". E eu cresci com aquela paixão. E quando que a gente se vê assim por gente de começar a entender, né, as coisas, aquilo foi crescendo ainda mais. Então sempre eu lia alguma coisa da psicologia, e a psicologia ela fez parte desde então, desde a minha infância. E hoje assim é uma paixão. Hoje é algo assim que não tem explicação, é algo que eu vivo, que eu pratico e que eu passo para as outras pessoas. que coisa linda, Gisela. Então, se eu poderia até perguntar, você se sente realizada, então? Sim, com certeza, me sinto realizada. Hoje adulta, né, eu vejo o quanto que a psicologia ela me ajudou, que eu brinco, né, com as pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo assim: "Acho que todo mundo deveria fazer psicologia, para se conhecer e para conhecer um pouquinho do outro, porque são tantas coisas e hoje sim eu me sinto realizada". Que coisa maravilhosa. Odina, nós sabemos que dentro de todas as profissões, né, Uhum. psicologia, direito, tem áreas, né, Sim, dentro dessa linha aí. sim. Eu pergunto para você, como que você se encontrou, procurou na questão da educação especial e inclusiva, e a outra palavra que você vai falar aí, como que você foi achando este Uhum. caminho? É a neuropsicopedagogia. Exatamente. Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, acho que é um público, assim, que sempre me encantou. E acho que entender um pouquinho das emoções da criança, daquele mundo, o que passa, né, naquele comportamento, tal comportamento que muitos pais eles chegam até mim, então assim, vamos averiguar se não tem algo por trás, se é simplesmente um comportamento ativo da criança ou se existe alguma outra coisa. Então assim, a gente sempre procurou investigar. Então isso assim foi sempre algo que provocava dentro de mim uma reação, de tentar entender aquele sofrimento psíquico que aquela criança estava sentindo. Então, a neuropsicopedagogia, ela entra nesse processo,
para trabalhar as emoções daquela criança. Na escola, em casa, o que eu sempre incluo, a família. A família, ela precisa estar muito presente, porque as reações da criança em casa, ela precisa ser as mesmas na escola. Ou se ela está tendo uma reação na escola e não está tendo em casa, então a gente precisa investigar se é só o comportamento ou se tem algum transtorno por trás daquilo. E a educação especial, ela é muito especial, né? O Olha próprio aí. nome já diz, Sim. incluir aquela criança hoje na educação formal, o que às vezes é muito difícil, né? Tem aquela questão do preconceito, do tabu, então a gente sempre lutou para trazer aquela criança ela também tem a sua inteligência, ela tem o seu desenvolvimento. Mas será que ela vai desenvolver? Sim. É com amor, é com paciência, é questão de tempo, é se dedicar um pouquinho para aquela criança. E eu tenho certeza que a criança ela vai evoluir no tempo dela. Não virar as costas, incluir, trazer essa criança para dentro de todas as outras crianças. E isso assim é maravilhoso quando a gente pode trabalhar nesse sentido de ver um sorriso daquela criança que talvez se sentia excluída, né, por conta de achar que era diferente, mas na verdade todos são iguais. Gisela, você falando isso aí me despertou um interesse. Essa formação sua também inclui o jovem e o adulto também? Sim, incluem os jovens e o adulto. Eu trabalho, né, desde criança até o adulto, inclui todos. Porque quando fala neuropsicopedagogia, na educação especial, a pessoa acha que é um público voltado só para criança. É Não, verdade, é uma curiosidade minha. o meu trabalho inclui desde criança até o adulto. Isso é interessante, você que está nos acompanhando agora, dessa importância dessa informação. Porque às vezes vê vamos dizer assim, uma propaganda ou vê escrito um cartão com essa formação do profissional e de repente você acha que é só para criança, mas veja aí, Uhum. o adolescente, o adulto também está incluído dentro dessa formação que ela acabou de colocar. E, Gisela, nós sabemos que você trabalha no CAPS, Isso. mas hoje em dia poucas pessoas sabem o que é o CAPS de verdade. Muitas vezes tem pessoa que às vezes pode fazer uma piada em nome, ou outras vezes em redes sociais. Muitos imaginam o CAPS sem saber realmente o que ele é. Então, eu pergunto para você: poderia nos explicar o que é o CAPS e qual é a sua missão dentro da rede da atenção psicossocial? Sim, com certeza. Eu trabalho no CAPS AD, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, na cidade de Dourados. E a senhora tocou num assunto bem engraçado e é de extrema importância, porque as pessoas elas sempre associam, né, algum transtorno, alguma coisa, vão para o CAPS, né? Às Lá vezes, cuida de doido. é, O CAPS que eu trabalho é para o público que passa por um sofrimento devido ao uso e abuso de álcool e drogas. Tanto é que é o CAPS AD, Centro de ah, Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. É uma rede de atenção especializada e humanizada. Ali a gente trabalha com pessoas que estão passando por sofrimento devido ao uso de substâncias químicas. Então, ali o papel do CAPS é resgatar essa pessoa, é trazer essa pessoa que vive naquele mundo que ele vê sem saída. Né? Ele entra naquele mundo, muitas vezes por curiosidade, por ansiedade, por algum problema que está passando, seja ele interno ou externo, e não consegue sair. Então, o CAPS, a gente é aquela mão estendida. Eu sempre falo para os meus pacientes, vocês não estão sozinhos. Aqui a gente vai trabalhar na prevenção, na reabilitação, na reinserção daquele paciente na sociedade. Porque muitas vezes eles se veem excluídos, né? sim, É o preconceito, tem muito preconceito, tem. né, da população, da sociedade em si. Então eles se veem acuados. Então ali o CAPS, ele entra com esse trabalho de trabalhar a prevenção e para aqueles pacientes que já estão nesse mundo, né, que não é fácil. Hoje eu ali dentro eu vejo assim o quão sofrido que é. Então assim a gente poder fazer algo para
ajudar essas pessoas, então, assim, é muito gratificante. E o quanto a gente vê também, o quanto eles são gratos. Porque, assim, de ver essa mão estendida, eles não estão sozinhos, é um apoio, Ó, né? então, de repente, para essas pessoas seria a única mão estendida, A né? única mão estendida. Então, assim, a senhora falou um pouquinho, né, qual é o meu trabalho lá Isso. dentro. Então, assim, a parte da psicologia é muito importante ali, porque a gente vai trabalhar nas questões emocionais. Porque, assim, ali a gente trabalha, né, nós temos a equipe médica que trabalha com as medicações, mas a gente sempre costuma dizer, o remédio não é o que vai salvar aquela pessoa, porque tem muitas coisas que estão aqui, na Na mente. A mente. pessoa ela precisa entender que ela está naquele mundo porque tem um motivo e trabalhar aquilo. Por que que eu saí daquela minha realidade que era boa, da onde eu tinha uma vida ativa, eu tinha uma vida e hoje eu me encontro, né, nesse estado de abandono, nesse estado de sofrimento. Então a psicologia ela entra nisso, de fazer a pessoa entender, trabalhar os seus sentimentos, trabalhar essa questão que é muito importante para eles entender que aquilo, será que vale a pena? Será que vale a Entendi. pena você estar nessa situação a qual você se encontra? Então é muito importante essa escuta, é o acolher, é olhar a pessoa sem o julgamento, que nós não estamos ali para julgar. Era até essa pergunta que eu ia te fazer. Uhum, Como funciona o processo de acolhimento aham, e quem pode procurar o CAPS? Eu uhum, já até aumento a pergunta: é só aquela pessoa que já está usando o álcool e a droga ou outras pessoas podem procurar? aham. Como que é? Assim, ali o CAPS é só para as pessoas, o nosso CAPS é só para as pessoas que já estão usando o álcool e a droga. Ah, É sim. para pessoas com 18 anos ou mais, a questão do acolhimento. O CAPS ele é portas abertas, né, para Uhum. todos aqueles que queiram o tratamento. E o processo de acolhimento é um dos fundamentais, porque aquela pessoa que procura o CAPS, ele procura porque ele quer uma ajuda. Porque se a pessoa ela tá bem, ela não vai procurar Não o vai procurar. serviço. Então, se ele teve essa iniciativa de procurar o atendimento, é porque ele quer sair daquela situação que ele se encontra. Então, o acolhimento é o mais importante. Lá nós contamos com uma equipe de multiprofissionais. Então, cada profissional ele é responsável por o acolhimento daquela pessoa. O acolhimento, ele não precisa de agendamento prévio. Então, a pessoa que ela chega lá, ela vai ser atendida. O acolhimento, assim, é onde a pessoa vai se sentir acolhida. É aquele momento que ela vai chegar, que ela vai falar: não, eu vou Eu quero. ficar, eu quero. E deixa eu entender, Giselanda, quando a gente fala o CAPS, elas não ficam internadas, né? Elas só vão lá para receber o atendimento, é isso? Isso, essa pergunta é muito importante, porque muitas pessoas me perguntam, até os pacientes, quando eles chegam, eles falam: "É internação? Nós vamos ficar internado?" Não, o CAPS não é uma internação. O CAPS ele funciona das 7 horas da manhã às 17 horas, ele não fecha para o almoço, e não é uma internação, é o tratamento, né, a pessoa vai ali contar com uma equipe multiprofissional, onde ele vai passar por médicos, temos psiquiatra, clínico geral, psicólogos, assistente social, enfermeiros, técnico de enfermagem, então ali ele vai ter aquele acompanhamento. Quando ele vai para o acolhimento, ele vai colocar todas as suas demandas, né? Então Uhum. ali o profissional ele vai captar quais são as necessidades daquele paciente e ele vai ser encaminhado para os demais. Aonde depois que colhidas as informações, a partir do momento que a gente conhece aquele paciente, qual foi a procura dele, qual é a necessidade, a gente vai montar o plano terapêutico singular individual, que é onde Hum. vai ser feito as estratégias para o tratamento daquele paciente, onde ele irá passar pela psicólogo, pelos médicos, e lá também nós temos o intensivo. Esse intensivo são pacientes que ficam lá durante o dia, né? Então, por isso que Ah, muitas pessoas confundem com internação. Não, como eu disse, o CAPS é portas abertas, eles podem sair a hora que a eles que quiserem, quiserem. mas é feito um trabalho para esse público, o intensivo, o pessoal que fica lá no intensivo. São oferecidas oficinas, grupo, então assim, Alimentação tem também? alimentação. Então, assim, se Nossa. no plano terapêutico a equipe viu a necessidade daquele paciente estar mais presente ali do CAPS, aí a gente envia, né, aquele paciente para ficar no intensivo.
Tem um espaço lá, é bem bacana, tem um espaço lá onde é realizado, né, as oficinas, cada dia da semana é um profissional que fica lá com eles, então assim, e eles gostam muito, porque é feita atividades diversas. E vai ter mais pessoas ali com a mesma Sim, situação, né? isso, é a interação, é a troca de experiência, e eles sempre costumam dizer, eu trago falas deles lá: Hum. "Ah, doutora, é melhor a gente estar aqui do que a gente estar na rua", Isso que eu porque estava pensando. isso, porque muitas vezes está na rua, né, eles falam: "Ah, a gente vai acaba indo para um bar, acaba indo para uma boca", então pelo menos estando aqui, a gente está sendo assistido e está fazendo uma atividade, está distraindo a mente, o que E é com mais o objetivo importante. de sair, né, daquilo ali, né, Isso, Gisela? isso é o principal, é o objetivo de sair daquele cenário ao qual eles entraram ali dentro, né, com um objetivo, porque todos ali têm um objetivo, né, que Entendi. eles querem sair daquela situação que eles se encontram. Eu só fiquei triste um pouquinho, porque a partir só dos 18 anos para frente, É a partir dos 18 anos. olha, porque de Aham. repente, né, às vezes uma família Uhum. que já tem ali um jovem, né, nos Isso. seus 14, 15, 16 anos, né, Pois é. imagina ter, né, um tratamento desse. Uma curiosidade, qual que é o primeiro profissional que acolhe esse que chega lá? Não tem um profissional específico, né, o profissional que estiver Escalado, vamos naquele dizer? é uma escala, mas o Ah, profissional que estiver ali no momento e aquele paciente ele chegar para o acolhimento, um profissional ele vai atender, né. Então, assim, são os técnicos, né, ah, nós sim. técnicos que vamos atender e acolher aquela demanda que aquele paciente ele vai E daí ele vai e vai interagindo. sendo direcionado. Ô, Gisela, nós já sabemos agora um pouquinho o que é o CAPS. Uhum, Ou a outra pergunta, uhum. todos os municípios têm CAPS? Não. Eu trabalho, né, no município de Dourados e essa pergunta ela é muito importante, porque o nosso CAPS AD, ele só atende o público de Dourados. Nossa, só o É pessoal de só o lá. pessoal de Dourados. E aqui eu até deixo um convite, eu faço para todos os municípios, porque é um trabalho tão importante. Então, se quiser conhecer também um pouquinho do trabalho, os gestores, se quiser conhecer um pouquinho o trabalho do CAPS, para estar trazendo aqui para o seu município, é muito importante ter esse olhar para essas pessoas. Então, é um trabalho muito bem qualificado, é um trabalho que faz toda a diferença. E nós também você falar com os gestores, porque atenderia a sua população, não é? Com Que certeza. hoje a Uhum. gente sabe, na juventude, né? A fase adulta Sim. também, a Uhum. questão das drogas, Sim, e é né? muito importante porque a gente não trabalha apenas o paciente, a gente acolhe também a família, que é muito importante Olha, isso é muito ter esse importante. olhar para a família, porque a família muitas vezes não sabe como lidar. Eu atendo pais, eu atendo mães, eu atendo familiar, que sempre eles chegam, né? "Ai, doutora, eu não sei por que foi acontecer isso com o meu filho". Então, assim, a família fica naquele sofrimento, sem saber como lidar, sem saber como reagir diante de uma coisa assim que é tão importante eles saberem lidar, porque não é eu sempre falo para a família vamos procurar ter um olhar mais humanizado, Porque um a olhar família sofre a muito família também. sofre muito, a família é um sofrimento, assim, que não tem como nem descrever. Então a gente acolhe aquela dor da família e faz a gente ajuda a família a entender que aquele paciente naquele momento, ele precisa mais ser acolhido, ele precisa ter mais um olhar de humanidade mesmo, Seria amado, né? amado, porque quando você bate de frente, quando você vai com rispidez, a probabilidade daquele paciente ele querer o tratamento é muito difícil, mas a gente Entendi. entende o lado da família também, Que às vezes se cansa, né, e não se sabe cansa, como não lidar, sabe né? como lidar, então o trabalho ele é familiar, a gente precisa muito desse apoio da família também. Não. Eu quero também me dirigir. Você que está nos acompanhando, nos seguindo agora, se no seu município não tem, procure o gestor, o prefeito, a Câmara de Vereadores e diz: olha, existe uma instituição que se chama CAPS, vamos colocar aqui dentro do nosso município que vai atender as pessoas que usam o álcool, a droga. E nós sabemos que, como a psicóloga, né, está dizendo, afeta
toda a família. E agora eu quero perguntar para você, Geselã. Olha, eu estou falando bem, Geselã, porque ela é minha sobrinha, tá? Então, essa intimidade é que eu estou muito feliz. Quais são os impactos psicológicos e sociais mais comuns ao uso abusivo do álcool e das drogas? Então, os impactos, os principais impactos seria a discriminação e o preconceito. Quando a gente fala da parte social, do ambiente social. Sim. Quando a gente fala das emoções, eles causam muito impactos, né? Muitos transtornos psicóticos, emocionais, Nossa. muitas coisas desencadeiam, uma coisa vai levando a outra, né? Então, assim, muitos pacientes contraem a depressão, ansiedade. Muitos ali, eles começam a ter, foge um pouquinho, né? A partir do momento que você tem um excesso de uma substância dentro do seu corpo, o seu corpo ele vai refletir. Então, muitos ali, eles citam que eles começam a ter alucinação, porque você foge um pouquinho da realidade e você entra num mundo irreal, mas que para aquele paciente, naquele momento, é real. É real. É real. Então, Olha. assim, os delírios, a alucinação, começa a ouvir vozes, ver coisas. E o que preocupa muito, né, nós profissionais, é a ideação suicida. Porque muitos pacientes nossos, eles têm essa questão de querer sair daquele mundo Daquele que eles se sofrimento, encontram, daquele por exemplo. sofrimento. E quando eles chegam até nós, é isso que eles buscam. Tentar sair daquele sofrimento que eles se encontram, porque a sua mente já não é mais a mesma, os seus pensamentos já não são mais o mesmo, e aquilo interfere tanto na sua capacidade mental, intelectual, no seu físico, no seu social, porque a pessoa ela se vê diante de algo no trabalho. Tem aquela questão, as pessoas estão me olhando diferente, aquela pessoa não quer mais voltar para o trabalho, a pessoa não quer mais sair de casa, então aquilo ali vai se transformando em um transtorno. Nossa. Né? É um sofrimento. É um sofrimento. A gente poderia, assim, é possível falar de fatores que levam a pessoa a cair nesse mundo, desenvolver, né, essa dependência química, e se é possível detectar alguns padrões que, ao olhar, assim, fala, esse vai para esse lado aí. É possível? Não existe um fator específico. Tanto é, né, que a gente está falando de algo que não tem, assim, dizer por que essa pessoa tá nesse mundo. Quando a gente fala de pessoas que sempre teve tudo, de uma classe social boa, né, e hoje ela está nesse mundo. Então, não existe um fator específico. Os fatores, eles podem ser externo, que é o ambiente, né, a qual aquela pessoa está inserida, e interno. Interno é o que eu não tenho muitas vezes o controle. Seja familiar, seja genético, seja algo que eu convivo, né? Seja ali dentro da minha família. Então, assim, o que predispõe dessa pessoa poder a levar ela a também, ou seja, por curiosidade, por uma decepção. Quantos ali relatam, né? Uma decepção amorosa, seja no trabalho, um estresse, algo que a pessoa não sabe lidar. Então, assim, tudo é um refúgio. São gatilhos. Às vezes são pequenos gatilhos que a pessoa ela não consegue lidar, então ela busca um escape. Aí ela acaba indo para esse caminho. Você mais ou menos me respondeu, mas eu ia perguntar. É possível a gente falar que existem fatores pré-existentes, né, para ela chegar nisso aí, mas você falou que às vezes vai ocorrendo. Isso, porque assim, não tem como a gente, né, que nem a senhora perguntou também, se tem como a gente olhar para aquela pessoa, se ela vai. Não tem. Não tem como a gente falar assim que, fulano ali, eu acredito que ele vai ser usuário, que ele vai ser um dependente químico. Mas são coisas que podem contribuir, né? Certo. Então, tem muitas coisas que podem contribuir, desde da família, né, como eu disse. Dentro ali do ambiente familiar. Dentro do ambiente familiar, pode sim. Por curiosidade, eu vi o meu pai ou minha mãe bebendo ou usando, eu vou ver como que é. E uma Ou vez um círculo de amigos. Então, assim, tem coisas pré-existentes, coisas que uma pode levar às outras. Mas dizer assim, tem um fato específico, não, ele vai ser usuário de drogas por conta disso.
né? Ah, Porque muitas vezes a sociedade nos falam que, mas ele veio, ó, da onde que ele veio? isso. Né? Ele veio de lá, não tem como não ser um drogado, um É, usuário. Mas aí a gente olha pelo outro lado. Aquela pessoa de uma classe média alta, que sempre teve tudo, estudou nas melhores escolas, sempre teve carro bom, sempre teve, e também está nessa situação. eu fiquei pensando, você falando isso aí que entra o profissional, né? No caso, o Aham, psicólogo, né? Ou aham, os demais lá que você falou que é uma equipe, isso. para chegar lá naquela raiz que. E de repente nem ele sabe, não É, é? Mas daí, à medida que vai fazendo o tratamento, eu a imagino, gente vai vai descobrindo. descobrindo. Porque assim, por isso que eu falo a importância da gente trabalhar com a família. Porque a família, ela é essencial para a gente tentar, porque é uma investigação. Vamos tentar descobrir o que levou essa pessoa a ser um dependente químico. Mas às vezes a gente não tem uma resposta exata, mas a gente tem indícios, Certo. né? Tem alguma coisinha ali que pode ter desencadeado. Então, você falando nessa questão desencadeado aí, um termo acho que é mais profissional que me vem à mente agora, seria os gatilhos. Os gatilhos. Então, muitas coisas são gatilhos. A pessoa que ela tá passando, né, que a gente fala, por qualquer sofrimento. Se eu estou bem, se eu estou bem emocionalmente, fisicamente, eu sei que a vida, ela não é um mar de rosas. A vida, ela sempre vai ter problemas, ela vai ter dificuldades. Só que eu vou saber enfrentar. Eu vou saber, né, que a gente precisa encarar isso de frente. E para a pessoa que ela está passando por aquele sofrimento emocional, então esse enfrentamento acaba sendo uma barreira. Aí ela procura Aí é o onde ela álcool, procura o álcool e a droga, que são os gatilhos. Que que para ela, naquele momento, ela vai estar bem. é o remédio para É o ela, remédio para ela vamos naquele dizer. momento. Só que perguntando para eles, e no outro dia, como que você fica? No outro dia vem um arrependimento, por que que eu fiz isso? Não mudou o meu problema, pelo contrário, eu arrumei um outro problema. Eu estou falando fala de pacientes, né? Então eu Nossa, arrumei um outro problema. Então assim, mas eles estão naquele mundo, né? De mesmo entendendo que aquilo não é bom, mesmo entendendo que aquilo não vai levar ele a lugar nenhum, pelo contrário, em vez dele prosseguir, ele ele vai vai regredir, regredir, é difícil. é Então difícil. é a hora que entra a nossa Eu vou parte. falar uma coisa aqui, de repente parece uma coisa mesmo, mas eu penso assim, pensando como eu já fiz trabalho voluntário nas UNEs, Aham, nos presídios, conversei muito sem ter essa formação que você tem, aham, apenas legalmente, né? E eu fico pensando assim que às vezes muitas pessoas socialmente criticam, falam que não tem uhum. força de vontade, porque não quer fazer. Aí sempre eu me vejo uma vez na minha cabeça, eu penso assim. Nós sabemos que para não engordar, se você comer aqui pouco, 2 colheres de arroz, o que a nutricionista fala? E de repente a gente se vê fora daquilo, comendo coisas que não é boa, tal, né? Uhum. E eu fico pensando, e aquele que usa a droga que já entrou na corrente Sim, sanguínea, como que a gente não tem força é. para não comer exageradamente? Uhum, E aquele que está na sua corrente sanguínea, não uhum, sei, psicologicamente, uhum. deve ser muito difícil, né, doutora? É muito difícil, porque assim, a senhora deu um exemplo muito claro, né? Que eu sempre falo para eles essa questão da alimentação, da gente ter força de vontade para fazer algo que a gente quer. E para eles é muito mais difícil, porque já entrou, já Entrou está no dentro corpo, deles. isso que eu fico E uma pensando. vez as pessoas falam, não queira usar nem por curiosidade, porque é Isso, algo que você já vicia. Tem drogas que já vicia no primeiro contato. Então, assim, é muito difícil. Eu falo pra eles quando a gente deixa de comer alguma coisa boa, alguma é, coisa que a gente gosta, né? Que é já difícil a gente tirar. é. Imagina pra eles que aquilo tá tão latente dentro deles. Então, E vem que às sim, vezes é um é um refúgio. refúgio. E tem sim, que nem a senhora perguntou, as pessoas muitas vezes não entendem, né? Quando eu passei a trabalhar ali dentro, a gente vê que é muito sofrimento. Muitas pessoas falam que é porque eles querem, e que tem aquela Falta outra de. visão. É, Quando a gente passa a olhar, tudo tem os dois lados.
A gente não pode só olhar o lado da crítica, a gente não tem que olhar só o lado, mas eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles estão gritando por socorro. Então, assim, a Nossa. gente entra com essa visão de tentar tirar ele daquele sofrimento, que eles nem sabem, que muitas vezes eles estão perdidos também, precisando de uma ajuda. Porque quando eu passo a conversar, eu falo isso porque eu estou frente a frente com Sim. eles. Eles choram. Eles falam, doutora, a senhora acha que eu queria estar nessa situação? Eu não queria estar, mas é mais forte. Quando eu vejo, eu já estou lá, eu já estou usando, e eu não queria isso para minha vida. Nossa, você que está nos acompanhando agora, eu acredito que você esteja gostando aqui dessa nossa conversa com a psicóloga Gisenlan. Então, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe também, porque sempre nós sabemos que alguém que você conhece ou na sua família possa estar passando por isso que ela está relatando aqui. Depois que nós sabemos de quão nocivo, né, é o álcool, é a droga, entre jovens adultos, né, É. ali, Uhum. mas tem cura, não é? Então eu pergunto para você, quais são as abordagens psicológicas mais eficazes no tratamento da dependência química? Hoje, a psicologia ela traz muitas abordagens, mas eu vou focar aqui no TCC, que é a Sim, terapia cognitivo-comportamental, que é sim, aquela que vai trabalhar os sentimentos e o comportamento, levar a pessoa a entender que aquilo não é bom para ela. Ela precisa entender que aquilo não precisa fazer parte da vida dela. Ela precisa mudar os seus hábitos, o seu comportamento. Então ela vai sim. focar nisso, aqui na sua mente e no seu corpo. Eu ainda queria te perguntar assim, todo o tratamento, eu vou falar no geral, de repente, se Aham, a minha pergunta não for boa, você pode aham. responder à medida, né? Todo o tratamento que vocês fazem lá é baseado em medicamentos ou há outros tipos de abordagem? Não, lá não é todo o trabalho lá não é no medicamento. Tanto é que a gente sempre fala, nós temos nossos médicos, né? O remédio ele faz parte da vida do processo de tratamento, sim, mas não é só o medicamento. Atrelado à medicação, ele é acompanhado, tanto, né, nas terapias, temos grupos terapêuticos, oficina, ele vai passar por outros profissionais, é um acompanhamento, que nem sempre a gente fala, né? Eu falo com meus pacientes, vocês não vêm aqui só para pegar medicação, vocês vêm, vocês têm que participar de todos os outros atendimentos com os outros profissionais, e dá muito certo. E eles participam, então é a medicação, são os grupos, são aquela troca de experiência e passa por demais profissionais que também vai ajudar ele a sair daquele momento que ele se encontra. Você poderia citar mais uma vez, só para os nossos Uhum. seguidores, quais são os profissionais que trabalham e como essa equipe multidisciplinar vai desempenhando o seu trabalho? Eu acredito que isso aí vai ajudar os nossos seguidores, aquele que às vezes nunca pensou, ele está vivenciando esse Uhum. processo e chega lá, acho que é perder tempo, ele saber que tem todos esses profissionais. Pode falar Sim. um pouquinho? Hoje, né, como eu disse, a gente conta com uma equipe multiprofissional. Nós temos lá médico psiquiatra, médico clínico geral, acupunturista, Nossa, enfermeiros, técnico de enfermagem, psicologia, né, psicólogos, sim. assistente social, Tem, educador físico. olha. Então, assim, nós Tem o temos. terapeuta ocupacional também? Nós estamos sem o terapeuta, mas sim, nós tínhamos o Faz terapeuta, parte mas faz parte da dessa equipe. E equipe. isso faz parte da equipe, que é um trabalho muito importante, né? A terapia Certo. ocupacional, mas também faz parte da equipe. Então, cada um é a comunicação, todos nós ali é uma troca de informações, não é um trabalho isolado. Eu Ah, sou da eu só vou psicologia, eu só vou trabalhar. trabalhar psicologia. Não. Ali a gente é a troca de informações, a troca de experiência, todo mundo junto para trabalhar em prol daquele paciente. É um tratamento individual, mas feito por Sim, uma feito por uma equipe. equipe. Tem um momento que nós vamos atender aquele paciente individual, mas tem um momento que a gente vai fazer essa troca, né? Então, Entendi. todos os profissionais, ele vai passar por todos os profissionais. Nossa, eu fico imaginando
quão importante é a população saber esse trabalho que existe, essa instituição Uhum. que tem municípios que tem, nem todos, Isso, como nem você já todos. falou, Uhum. né? Mas eu queria saber de você, a família, a comunidade, a gente entende que tem que estar inserido em todo esse Uhum. processo para contribuir na cura Aham. desse Uhum. paciente, Uhum. vamos dizer assim. Nós temos um patrocinador oficial e ele pergunta: de que forma as famílias, os familiares podem assim apoiar alguém que possa estar passando por esse, vamos dizer, por essa dependência aqui, Uhum. tanto do álcool como da droga? Uhum. O que Uhum. os familiares podem fazer, a sociedade? Sim, é muito importante a família tentar, primeiro de tudo, entender o que é o vício. É você entender o que leva a pessoa a estar nessa situação. Primeiro entender e depois ter esse olhar humanizado. Eu poderia, se você continuar, Hum. que o vício seria uma doença? O vício, ele é uma doença. Então, assim, Por é uma doença porque ele precisa de um tratamento, o paciente ele está doente. isso. O paciente ele está doente, então é preciso olhar para isso. Quando a gente não está com um problema, né, qualquer doença, seja ela qualquer doença, a gente não procura uma ajuda, a família não nos É, apoia, se volta se todo volta mundo para tudo para aquele. ajudar, então Sim. também é ter esse olhar que mais do que crítica, aquele paciente ele precisa de uma ajuda da família. Eu sempre falo para aqueles meus pacientes, que a família sempre o acompanha. É muito diferente. E para aqueles pacientes que a família viraram as costas, é tudo mais difícil, porque vem aquela dor do Do abandono, abandono. a dor da discriminação, e principalmente quando é a família vira as costas. Mas a gente entende o lado da família, por isso que eu sempre falo, Isso eu que sempre chamo a família para tentar entender, para tentar ajudar. Eu sempre coloco, né, essa questão da doença. Quando o que ente não ele é está porque ele não doente, quer. ele está de mãos atadas. Às vezes as pessoas falam, a família mesmo fala, mas doutor, eu já cansei, eu tô cansada. A gente entende que não é fácil, né? É só se colocar no lugar do outro. A Mas existe família uma sofre. solução. Vamos tentar buscar junto uma solução, que eu sempre falo para eles. Então, assim, ali é um momento eles choram, é um momento também que eles precisam tirar aquilo de dentro deles, assim, que é difícil, É mas não é porque meu impossível. filho ou porque meu Sempre, esposo, as porque perguntas é sempre a mesma. Doutora, por quê? Por que o meu filho? Por que o meu esposo? Tem esposo, por que a minha esposa? Então, verdade. assim, e a gente tenta entrar nesse sentido, Eu, da visão, de tentar ver eles enxergar o outro lado. então eu vejo assim quão importante é o trabalho de vocês quando vocês conseguem trazer a família. Porque aí eu penso assim, a família está doente também. Também. Daí como que um doente Vai vai cuidar. poder cuidar de outro doente, Aham. né? E se a família está junto com aquele paciente, então eu acredito que, igual você colocou, o trabalho vai Vai fluir. fluir. Uhum. Mas tem um outro grupo que eu queria perguntar também. Os amigos influenciam ou contaminam? Não sei qual seria a pergunta. O que você pode me falar? Assim, eu tenho muitos pacientes jovens. E eu sempre faço essa pergunta, né, para eles. Os seus amigos influenciam vocês a estar hoje, Aonde nesse está? mundo que vocês estão? E eles, a maioria, eles me falam, doutora, influenciar não influencia não, porque ninguém me obriga. Mas tem a parte sim. Porque se eu estou num grupo de pessoas que está bebendo, que está usando, eu posso querer usar por curiosidade, para eu ser aceita Aceito naquele naquele grupo. grupo. Então, assim, e Verdade. aí começa, aí daquela curiosidade que ele usou naquele momento para se sentir bem, para se sentir aceito, ele Já já vai. vai toda aquela questão de não use, não use pela primeira vez. Vamos dizer assim para o álcool. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. A É o que eu dro... falo para meus pacientes alcoólatras. e, Evite o primeiro e gole. da droga, a droga, eu não tenho muita prática, às vezes se é o cheirar, se é injetar, tem tantos meios Tem hoje, tantas hoje, assim, são N's, né? Então, formas, né? várias formas.
que Nossa, tem. é muito triste ver Uhum, isso aí. Nós sabemos que a prevenção em tudo é uma uhum. melhor parte em doenças, né, uma prevenção, né? E eu diria para você, qual é a importância da prevenção e da educação sobre drogas e álcool? O que pode ser Uhum, feito, eu diria assim, nas escolas, uhum. dentro da comunidade? É muito importante, desde a prevenção. Levar desde a criança a entender o que que é. É muito importante se tivesse, né, essas escolas trabalhassem esse tema, seja com palestra, com ações voltadas dentro Sim, da escola, incluindo a comunidade. Porque entendi. prevenir é o melhor remédio, né? Então, assim, porque as crianças precisam entender o que causa, o que a droga causa na vida de uma pessoa. Então, assim, começa desde pequeno. Porque Eu aquela criança, ela vai ser um adolescente, ela vai ser um adulto. Então, se desde criança ela é educada para aquelas informações que chegou até ela pode não, porque é impacto, porque às vezes as escolas chamam o CAPS para dar alguma palestra, e as crianças, quando vê os vídeos, elas ficam impactadas, Essa era até a né? pergunta que eu ia fazer, se vocês Uhum. fazem esse trabalho de prevenção. Sim, as escolas quando convidam, né, quando não tem, assim, um trabalho específico, mas quando nós recebemos o convite das escolas, o CAPES vai sim, vai fazer uma palestra, uma atividade com as crianças no sentido da prevenção, de levar as crianças a conhecer um pouquinho o que é o trabalho e também prevenir, né, para Isso, quando ele chegar na idade ali da adolescência, do adulto, pelo menos ele teve essa educação, ele teve esse esse conhecimento conhecimento. lá atrás. Eu ouvi uma vez, eu não sei se foi no encontro, né, alguém, um profissional dizendo assim que a gente tem que falar, se eu estiver errado, se eu ouvir errado, você Uhum. pode me corrigir, que nós temos que falar assim, muita gente, a droga é ruim, mas falar assim que temos que ela não é ruim, que você toma, às vezes dá aquela Uhum, acalmada, a gente uhum, tem que falar isso, porque senão ela experimenta uma vez e fala, eu fiquei de boa. uhum. Que a gente tem que falar que naquele momento é bom, mas as É isso. consequências é ruim. Tá Uhum. correta essa Tá correto, formação? é o que eu sempre falo, a droga, ela é o momento, ela é o momento, é aquele prazer momentâneo. Eu vou usar a droga para me sentir bem, para mim poder, eu vou falar alguma coisa, eu preciso falar, eu vou usar aquilo, mas ela é aquele momento, e no outro dia ele vem as consequências. Então aquilo que nos traz um sentimento de culpa no outro dia, então não é bom. Nós queremos repetir coisas boas. Então aquilo que é só um momento, ele é só aquele momento. E o que que ele vai causar amanhã, depois da manhã? Então assim, a gente sempre fala isso para eles. Então aquilo que é momentâneo, você não quer no outro dia. Porque se fosse bom, se fosse uma coisa boa, no outro dia não A vinha aquele pessoa ia sentimento querer. de culpa, Culpa. de tristeza, de arrependimento, por que que eu fiz? Aí vem a raiva, vem a revolta. Então, assim, então é coisas prazerosa naquele momento. Você que está nos acompanhando, você está entendendo? De repente você está num grupo, ou para se inserir em um grupo, você quer fazer aquilo que eles estão fazendo. Só que de repente você vê aquele momento deles ali, que aparentemente, como a psicóloga acabou de falar, que é bom, mas depois é ruim. Então não faça isso. E se já entrou você aí na sua cidade, não sabemos aonde alcança o nosso podcast, que sabemos que é em muitos lugares, se na sua cidade ter essa instituição, não se acanhe, vai lá e pede ajuda. E nos municípios que não tem, que os gestores, um vereador, uma vereadora, façam um projeto e leve até o executivo para que isso possa ter dentro do seu município. Mas, Giselã, nosso bate-papo está chegando ao final. Os seus esclarecimentos Uhum. foram muito especiais, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que já são usuários, né, do álcool e Uhum. das drogas, e também para aqueles que não são, para que não caia nisso. Uhum. Então, agora é com você. Para aqueles que frequentam o CAPES, eu quero parabenizar. Parabenizar por sua atitude de reconhecimento, de que precisa de ajuda e de que ali você encontrou uma mão estendida. Então não desista. Não desista. O caminho ele pode ser árduo, ele parece ser árduo, mas quando você tem um apoio,
você vai conseguir alcançar seu objetivo. E para aqueles ainda que estão, né, com dúvidas, com medo, com receio, não tenha medo, não tenha vergonha. Procure um CAPS da sua cidade, do seu município. Ali você vai encontrar aquele apoio, aquela mão estendida, um olhar humanizado, uma escuta ativa, que vai te ajudar a sair desse sofrimento que você se encontra, a ter uma vida nova, uma vida de transformação. Olha que mensagem bonita que a nossa convidada de hoje, a psicóloga Gisela, trouxe, mas eu quero falar com você também. Aos que estão no caminho da reconstrução, cada dia que você escolhe enfrentar um desafio, você atinge a vitória. O caminho pode não ser fácil, nós sabemos disso, e os desafios parecem ser grandes demais. Mas lembre-se, você nunca estará sozinho se você procurar. Há pessoas que acreditam em você, que apoiam sua caminhada e que querem, escute, ver você prosperar. Se hoje parece difícil, que você está no fundo do poço, lembre-se, por que começou? Pequenos avanços pode fazer com que você tenha grandes conquistas. Não desanime, como foi dito pela psicóloga, eu quero repetir aqui. A sua desistência é que fará com que você não tenha sucesso. Então, não desista. É o que o Ora Mais e toda a minha equipe deseja para você. E quero agradecer você que ficou até agora conosco. Eu tenho certeza que houve muito esclarecimento para você. E para aquele que um dia você quer também indicar o CAPS. Quero também me voltar aos diretores de escolas, né? As instituições. Convide esses profissionais para falar com os jovens. E você da família, quando o profissional te chamar para ir lá, vá, porque lá vai ter, como bem foi dito pela psicóloga Gisela, uma mão estendida para você. Agradeço do fundo do meu coração e até agradecer também os nossos patrocinadores. E você, se gostou mesmo, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe. E eu espero você até no próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. E é uma convidada hoje. Tem um currículo extenso, bonito, e olha que foi resumido aqui, mas eu quero falar para você, depois vocês vão saber quem é a convidada de hoje. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando da doutora Graziela Michelin. A infância foi muito boa, né? Meu pai é dentista aqui e eu lembro que a minha prima também falou que ia fazer medicina. Eu falei, eu acho que eu também vou fazer medicina. E deu certo de gostar da psiquiatria e me identifico assim muito com a psiquiatria. Mas para mim é um prazer. Até tenho que me vigiar, assim, porque eu tenho 2 filhas pequenas ainda, né? Uma de 12 e uma de 10 anos, né? Eu acho que é muito mais fácil hoje das pessoas falarem, né, sobre saúde mental, né, se estão fazendo um tratamento ou não, ou que tem alguém na família, né, que está fazendo um tratamento, mas ainda precisa avançar. E querendo ou não, as piadinhas é uma forma de preconceito. A manchete de uma matéria dessa é uma pessoa preconceituosa, né, porque a matéria não precisaria ter sido feita dessa forma. Eu gosto de vir falar de saúde mental, eu gosto de falar da psiquiatria, porque a gente levar informação para as pessoas, isso vai quebrando barreiras, isso vai diminuindo esse preconceito. Ora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios.
Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.